Tudo que sobe desce. Essa é uma expressão conhecida por muitos de nós, mas que faz mais sentido dependendo do ponto de vista que tomamos. Um foguete nem sempre volta à Terra e pode passar o resto dos seus dias flutuando na órbita terrestre. Mas um belo dia ele pode arder como inferno ao entrar na nossa atmosfera, ser despedaçado pela resistência do ar e espatifar no chão gloriosamente, tanto quanto foi a sua estreia. Apesar de iniciarmos este vídeo em um tom dramático, o quinto episódio da nossa série sobre o modernismo na arte não vem necessariamente tratar do seu fim ou de como os cidadãos medianos se sentiram ao ver o sonho e as promessas do progresso se desfazerem em meio às grandes guerras ou à realidade socioeconômica de alguns países, mas sim tratar de alguns assuntos que nos mostram que nem todos os cenários da época foram positivos. Para isso, precisamos ver o que foi uma queda brusca no otimismo que se formou nas primeiras 3 décadas do século passado. Olhemos então mais uma vez para aquela que se ergueu e até hoje é considerada a nação mais próspera e poderosa do mundo, os Estados Unidos. Como falamos no vídeo sobre o otimismo presente nessa época, o final do século XIX e o início do século XX foram marcados por grande prosperidade econômica, a Belle Époque, pelo surgimento de invenções revolucionárias como o telefone e por melhorias em outras como os automóveis. Junto de muitos outros fatores e acontecimentos, esse otimismo e riqueza gerados pelo capitalismo sem limites e o liberalismo alavancou muitas nações, entre elas os Estados Unidos. Porém, diferente dos dias de hoje em que somos globalizados, as conexões entre outros países eram mais rústicas e os EUA assumiram uma postura isolacionista politicamente frente a outras nações. Ao mesmo tempo, era credor de muitas delas e emprestou volumes consideráveis de din-din para que muitos países se reconstruíssem após a Primeira Guerra, e nem sempre pediu de volta. Foi nesse momento que o país tomou o protagonismo do globo, antes pertencente à Europa. Os EUA compravam cerca de 40% das matérias-primas de outros países e produziram quase a mesma porcentagem em mercadorias feitas no globo. Realizou também no seu mercado interno expansão de crédito desregulada, o que aos poucos ajudou a criar uma bolha econômica que iria estourar na década de 30, com a queda da Bolsa de Valores. Se tem muito dinheiro saindo e pouco entrando, é inevitável que isso aconteça. O crescimento econômico dos anos 10 e 20 foi bufante, e houve grande estímulo ao consumo, principalmente de carros e eletrodomésticos. Esse período é virtuosamente personificado na Art Déco, onde tudo aponta para uma grandiosidade e otimismo sem fim. O tal do jeito americano de se viver, o American Way of Life, foi difundido grandemente na cultura e a população americana aderiu como pôde. O rápido crescimento e desenvolvimento industrial empregou muitas pessoas e o desemprego na década de 20 era por volta de 4%. Lembrem-se desse número. Naquele momento, o governo foi liderado pelos republicanos, partido que sempre valorizou a liberdade econômica e a não intervenção do Estado na economia. Essa postura favoreceu o crescimento descontrolado do mercado com pouca regulamentação do mesmo, o que mais para frente vai favorecer a especulação financeira desenfreada. Mas como tudo isso afetou a Bolsa de Valores? Por causa da já citada especulação financeira. Pensa assim, estava tudo crescendo e a galera vivendo do bem e do bom. Várias empresas promissoras surgiam e a galera estava enriquecendo. Bora enriquecer também. E como não só os investidores, mas até cidadãos comuns faziam isso, comprando ações da bolsa e esperando valorizar e vendendo-as depois. O problema é que isso cria uma falsa sensação de que as ações realmente valem o preço que estão sendo cobradas, e conforme os preços aumentam, aumenta também a chance desse balão estourar. Até porque quem vai querer comprar uma ação super cara de uma empresa que não esteja indo tão bem ou que não é o que parece? Outro problema foi a estagnação dos salários, que não aumentaram com a alegria econômica, e assim dificultou a absorção pelos consumidores dos produtos fabricados pela indústria.
No dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, cerca de 12 milhões de ações foram vendidas por toda aquela galera que eu mencionei antes, e isso levou o mercado aos delírios. Mais do que o dobro delas foi vendido no dia 28, deixando a economia em frangalhos. O que se seguiu depois do colapso do sistema foram dívidas colossais, desemprego em massa, que chegou a 27%, falência de muitas empresas e bancos e até pessoas passando por necessidades. Outras repercussões negativas foram o PIB enfraquecido, a queda na importação e exportação de produtos estadunidenses, o agravamento de problemas sociais e a diminuição da produção industrial. A crise financeira acabou por levar a uma crise humanitária, registrada em tristes fotografias. Parte da população foi morar em cortiços chamados de Hoovervilles, um trocadilho com o nome do então presidente na época, Herbert Hoover. E para piorar, houve algumas tempestades de areia e secas no centro-oeste do país, chamado de Dust Bowl. O desemprego também afetou diversos países da Europa como a Alemanha, mas o Brasil também foi afetado. A solução veio poucos anos depois com um plano reconstrucionista chamado New Deal, do presidente da época, Franklin Roosevelt. O Estado interveio na economia, promoveu obras públicas, benefícios sociais como o salário mínimo e o seguro-desemprego, além de medidas para controlar a deflação, que é o inverso da inflação. Esse período ficou conhecido na arte americana como regionalismo e representou bem a ideia que Roosevelt queria passar aos americanos: vamos reconstruir o país. Bem, pessoal, é isso. Esse episódio encerra, por enquanto, a nossa viagem ao que foi o modernismo enquanto momento histórico no exterior e dará início à segunda parte, onde veremos como foi o modernismo no Brasil, que é o que realmente importa, afinal nós somos brasileiros e o que sempre devia importar é o nosso país. Pois muitos desses eventos que eu narrei no vídeo de hoje se conectaram não só com outros países no globo, mas também com o nosso. A crise de 1929 é um assunto estudado até hoje e abrange muito mais conteúdo, então entendam esse vídeo aqui como uma apresentação resumida. Caso queiram saber mais, fica de dever de casa irem na descrição do vídeo e aprender mais. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve, redes sociais estão na descrição do vídeo. E se você quiser ajudar o canal, além de se inscrever, você pode estar se tornando um membro por apenas R$2. O seu nome vai aparecer no final dos vídeos aqui como apoiador, tá bom? É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!